jornal ou o dono da televisão que é o censor. É preciso que a sociedade tenha uma participação, sabe, nessa democratização dos meios de comunicação. Então, a democracia é uma coisa extraordinária, na medida em que ela permite que eu diga o que eu quero, que eu faça o que eu quero. O que nós precisamos entender, e eu acho que os setores progressistas não podem abrir mão disso, é o seguinte: democracia não significa você dizer que quer emprego, significa você poder trabalhar. Democracia não significa você dizer que está com fome ou gritar que está com fome, significa você comer. Democracia não significa dizer que você tem direito a estar numa escola boa, significa que você tem que estar na escola boa. Ou seja, então a democracia é a possibilidade que a gente tem de garantir que todos, sem distinção, sejam tratados em igualdades e tenham as mesmas oportunidades. São as oportunidades que têm que nos diferenciar e não a questão econômica. É verdade, mas há muitos riscos e há muitas ameaças para esta democracia. Hoje em dia, por exemplo, as redes sociais, quando são manipuladas por algumas formas mais extremadas das opiniões políticas, podem fazer correr o risco a essa própria democracia e impedir o acesso das pessoas a esse mundo melhor. Não, a democracia tem risco. A eleição do Trump nos Estados Unidos foi um risco. Ou seja, todo mundo sabe que a eleição do Trump se deveu à construção de um processo de mentiras veiculado pelas redes sociais, que a gente não pode chamar de rede social. É melhor a gente chamar de rede digital, porque de social tem menos, sabe? Tem muita coisa que não é social nas redes sociais. No Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. Então, eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Outra coisa é para contar mentiras. Outra coisa é para causar prejuízo à sociedade. Não. Você não vai utilizar um meio de comunicação como a internet, que possibilita que todos tenham acesso a informações como jamais tivemos na vida. Ou seja, a gente não pode permitir que seja utilizado uma revolução como essa, sabe, da digitalização da sociedade, por mal. Ou seja, eu não quero ser algoritmo. Eu quero continuar sendo ser humano. Eu não quero ser teleguiado. Eu quero ter sentimentos. Eu quero decidir o que eu faço, eu quero decidir o que eu compro, eu quero decidir o que eu voto. E isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos. Então, a autorregulação dos atores económicos, e especialmente no mundo digital, é uma quimera, é um sonho. Eu acho que é um sonho, não, é uma busca que nós temos que fazer. Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe, que são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não pagam nem imposto, estão quase todos em paraísos fiscais. Ganha uma fortuna e não paga sequer imposto em nenhum estado. Não paga no Brasil, não paga na Espanha, não paga na Itália, não paga na África do Sul. Ou seja, não é possível. Essa gente tem que ter responsabilidade. E essa gente precisa ter responsabilidade para não permitir que a maldade seja veiculada para causar mal às pessoas. Você pega a internet e você vê pessoas orientando a outra para se matar. Você pega ensinando a fazer muitas maldades, que isso tem que ser proibida. E os donos dos aplicativos é que tem que tomar conta disso. Portanto, eu acho que a esquerda não tem que ter medo de debater esses temas, por mais difíceis que eles pareçam. A solução é o debate e a solução é a saída democrática. Estamos na mesma linha, aliás, os debates que temos feito até agora assim o indicam. Para terminar esta nossa conversa, gostava de lhe perguntar, porque o mote do GPF 2021 este ano é: se o podemos sonhar, podemos fazê-lo. No seu caso, que é um humanista total,
Qual é o seu sonho? Não um sonho genérico, mas concretamente para os próximos 10, 15 anos. Que sonho ou que sonhos tem para si, para o seu país, para o mundo? Eu sempre digo que todos nós, seres humanos, temos que sonhar muito e sonhar grande, porque se a gente sonhar pequeno, quando a gente acordar, a gente vai ficar decepcionado. É preciso sonhar grande. Eu sonho com um mundo mais fraterno, eu sonho com um mundo mais solidário, eu sonho com um mundo onde prevaleça o amor e não o ódio, onde prevaleça a paz e não a guerra. Eu sonho com um mundo em que as pessoas possam comer 3 vezes ao dia, que as pessoas possam ter acesso ao emprego, à educação, ter acesso a atividades culturais. Ou seja, eu sonho com um mundo em que todos possam viver com dignidade. Eu sonho com o mundo Lula também. Ora, meu sonho comum, eu acho que eu já realizei muito dos meus sonhos. Eu saí da onde eu saí, num estado muito pobre do Brasil, e chegar à presidência da República do meu país, já foi a realização de uma perspectiva que eu nunca tinha sonhado. Então, eu sonho agora recuperar a democracia do meu país. Eu sonho que o Brasil volte a ser democrático, que o Brasil se transforme num país, sabe, que seja exemplo para o mundo. Exemplo na questão do clima, exemplo na questão do emprego, exemplo na questão do salário, exemplo na questão, sabe, da educação e exemplo, sabe, na qualidade do ser humano que nós queremos criar. Um ser humano fraterno, um ser humano que simboliza o amor e não a guerra, a paz e não o ódio. É isso que eu sonho. Muito obrigada e eu sonharia que toda a gente fosse como o senhor. Mas há possibilidade, há possibilidade. O ser humano não nasce ruim. Ele é feito ruim. Ele é transformado, ele aprende a ser ruim. Se ele aprende a ser ruim, nós temos a obrigação de ensiná-lo a ser bom. E a gente aprende a ser bom dentro de casa. Vamos seguir o seu exemplo e agradeço-lhe imenso este tempo que passou connosco. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.